E para você que está pensando aí em usar a toxina botulínica para poder melhorar um pouquinho esse tempo, que não é o tempo, mas é o tempo do dia a dia, é o tempo dos seus anos que vão passando, e você vai ficando insatisfeito ao olhar-se no espelho, insatisfeito, porque os homens também buscam esse recurso. Então, fique atento, porque nós vamos conversar com a dermatologista doutora Mônica Felice para falar sobre a toxina botulínica. Doutora, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Rita. Vamos começar explicando o que é a toxina botulínica e seu uso. A toxina botulínica é uma substância que é injetada para relaxar a musculatura da face, especialmente para melhorar as rugas de expressão, tanto na região frontal, na região dos olhos, os famosos pés de galinha, né? E essa substância, ela não é tóxica na dose que é injetada para essa finalidade. Por isso que tem que ser um profissional para fazer esta aplicação. Sim, normalmente um médico dermatologista. Perfeito. Doutora, quem pode e quem deve usar a toxina botulínica? Hoje em dia não tem limite em relação à idade nem ao sexo. As pessoas procuram cada vez mais cedo para prevenir a formação de rugas. Aquelas rugas que sem fazer expressão já são visíveis na face. Por exemplo, na testa mesmo, aquele vinco que forma aqui ou aqui entre as sobrancelhas. Então, as pessoas procuram já com 25, 28 anos esse tratamento. E também homens. Cada vez mais cresce a procura pelos homens. Ao longo do tempo, o que essa toxina traz para a pele? Porque hoje, até anunciei isso, nós vamos falar sobre mitos e verdades. É verdade que o organismo não consegue eliminar essa toxina e ela vai ficando no organismo e quanto mais a pessoa aplica, pior é isso? É mito ou verdade? Isso é mito, Rita, porque, na verdade, quando é feito um bloqueio da contração muscular para não formar a ruga, esse bloqueio é irreversível, mas a dose é tão pequena que não dá uma toxicidade ou uma resistência. O que acontece é que algumas pessoas podem ter a formação de anticorpos contra uma proteína que tem na toxina. E aí não faz efeito, vamos dizer assim, mas não pelo quantas vezes usou. Pode usar ao longo da vida diversas vezes, não tem um limite de doses em termos estéticos para ser aplicado por vez, né? Agora, a dúvida é, com a flacidez natural do passar dos anos, aquele local onde foi paralisado, ele continua paralisado e o restante da face continua caindo, vamos colocar assim. E isso não traria para a pessoa algum tipo de deformação ou algo que precisaria ser, aí, no caso, uma intervenção cirúrgica? Existe algo nesta linha, pensando nos mitos e verdades a respeito da toxina? O que existe em relação ao efeito da toxina, como que ela funciona? Ela vai bloquear a contração muscular, só que essa contração vai voltando ao longo dos meses. Então, até 6 meses da aplicação, movimenta-se naturalmente os músculos novamente, só que de uma forma mais suave, porque ocorre uma reinervação da musculatura. Então, tem que ser aplicada uma nova dose. Com o processo do envelhecimento, não só eu indico mais a toxina terço superior da face, há alguns pontos na região inferior, mas ela não trata a flacidez em si, que com o envelhecimento tem a pitose, a queda da musculatura e da pele. Então, nessas situações, indicaria alguns procedimentos para estímulo de colágeno, ou um preenchimento e laser especificamente, e até um lifting facial, cirurgia. Para complementar, eu falo assim, a toxina botulínica é uma coisa a mais que a gente tem para o rejuvenescimento. Não ela exclusivamente vai tratar, falar, eu fiz uma toxina botulínica e tô nova. Ela melhora muito, mas normalmente são necessárias as combinações de outras técnicas para obter um resultado satisfatório. Nesse caso, o uso da toxina botulínica, até as pessoas usaram esse termo, eu acho muito engraçado, gente, não sei se você vai achar graça, você que está vivendo isso, mas eles falam assim, o código de barra na região labial, ou seja, aquele monte de barrinhas que fica aqui assim, que mulher nenhuma quer ter, né? E nesse caso, a toxina botulínica, ela ajuda a não formar ou pelo menos aliviar todos essas barrinhas que ficam aqui em volta, Sim, em torno da boca? Pode ser feito numa dose bem pequena, bem sutil, mas se complementa com preenchimento com ácido hialurônico. Porque quando a pele enruga, forma-se uma depressão, então precisa dar um pouco de volume também. E de repente até um estímulo com laser fracionado, como um laser de CO2,
Porque exclusivamente... Para estimular o colágeno. Porque quando tem a ruga, muitas vezes, não só o bloqueio do movimento vai conseguir retirar o aspecto de código de barra. Precisa alguma coisa um pouquinho mais invasiva para ficar mais lisinho novamente. O bigodinho chinês. Muita gente acha que o bigodinho chinês é esse que vem aqui do lado de fora, que é o normal. Mas ele sai geralmente daqui, né? Então há uma queda nesse cantinho da boca e fica realmente parecendo um tracinho, um bigodinho chinês. Esse também é indicado a toxina ou existe um outro recurso que melhora ainda mais a aparência de quem hoje está vivendo esse problema do bigodinho chinês? Essa região também, eu falo, fica profunda em relação à bochecha, essa parte superior. Então, eu indicaria realmente um preenchimento com ácido hialurônico ou substâncias que estimulem colágeno, como ácido polilático e outras que existem. Agora, uma indicação que eu acho bem interessante para a toxina botulínica é para o budoguinho. Quando começa a cair um pouquinho essa região. Isso é legal. A gente chama vulgarmente de bulldog, né? Que todo mundo sabe, igual bigode chinês, enfim. Mas estão judiando da gente com os termos, né? A gente, código de barra, pé de galinha. Pé de galinha, bigodinho chinês. Ah, tem dó, né? E aí existe um ponto chamado de Nefertiti, aquela rainha egípcia, que é o exemplo da beleza, né? Do que é perfeito. E é para melhorar o ângulo, que quando tem a queda com o envelhecimento todo o contorno, você perde essa angulação, a definição do contorno. Então, existe um ponto que é feito nessa região do budoguinho, que se chama ponto de Nefertiti, para melhorar esse contorno da face. Então, pode ser utilizado. Aí, então, quem está assim, meio caidinho aqui assim, faz assim, aí ela dá uma esticadinha. Porque paralisa essa queda. Essa é a musculatura, porque existe a força da gravidade e da musculatura puxando para baixo. Então, você alivia ali, então melhora a definição de contorno, né? Para nós fecharmos o assunto de hoje a respeito da toxina botulínica e pensando nos mitos e verdades a respeito desse produto, eu queria que você sintetizasse para nós a toxina, os benefícios e aquilo que as pessoas criaram em volta e que não é verdade. O que não é verdade é que tudo que se vê de coisa estranha ou que dá uma deformidade, fala, isso aí fez toxina botulínica. E nem tudo existem outras coisas que podem dar aspectos inestéticos na face. Já a toxina botulínica, eu acho que veio para revolucionar os tratamentos de anti-envelhecimento e uma arma poderosa para a mulher, porque o resultado em 15 dias você já tem da aplicação e dá uma rejuvenescida enorme. E a minha indicação principal dela é rejuvenescimento do terço superior da face. Rugas na testa, rugas em torno dos olhos, na região de sobrancelhas. E uma coisa que nós não falamos, que eu acho que vale a pena acrescentar, o uso para a hiperidrose axilar. A hiperidrose são aquelas pessoas que suam demais. Muito. E isso torna a pessoa ter uma dificuldade até de convívio social, que mancha roupa, camisa com suor. E eu tenho muitos pacientes, homens e mulheres, que fazem esse tratamento, que ganham uma qualidade de vida muito grande, tirando esse desconforto. Perfeito, doutora, muito obrigada por sua participação e por suas orientações. Eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui novamente e eu queria deixar o e-mail para contato, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta. O meu e-mail é dramonica@clinicaesplendore.com.br. Perfeito. Eu estou à disposição. Muito obrigada, doutora.